Bom, eu vou falar agora um pouco sobre processamento de dados. A área de informática em que a gente tem o processamento de um programa feito por mãos humanas, que a Bíblia diz, às vezes um aspecto diferente a Deus, não feito por mãos humanas, mas segundo a soberana vontade de Deus, feito por mãos, não de homens, mas do próprio Deus vivo. E quando as coisas são feitas por Deus, as coisas funcionam, que a profecia é como fosse uma programação, são possibilidades que o Senhor nos dá na predestinação, que a igreja calvinista, em certa ala sobre a predestinação, são aspectos da doutrina calvinista de diferentes segmentos calvinistas. E da onde surgiu a doutrina da igreja de Calvino inicial. Mas dentro da predestinação do Senhor, nós temos a predestinação aberta num leque de possibilidades, como se fosse um programa. Se for isso, faz isso. Se não, faz isso. Se for isso, faz isso. Se não, faz isso. Entra o programa, o enter, depois sai do programa no exit. E dentro da profecia é parecido. Já no oráculo grego é uma situação parecida. No filme da Matrix, nós temos um grande entendimento, uma valiosa sabedoria que o Senhor nos concede, por graça e misericórdia, da criação, que a Matrix é uma espécie de um módulo da criação inicial do sistema de luz, onde tudo tem que entrar em equilíbrio pelo arquiteto como criador. É uma ficção que eu tenho um blog chamado informantematrix.blogspot.com. O meu blog principal é evangélico, o nome do blog é assim, evangélicogilsumissão.blogspot.com. Tem mais um referente ao Apocalipse, o estudo apocalíptico simbólico, também chamado Apocalipse Escatologia.blogspot.com. E assim por diante. No blog evangélicogilsumissão.blogspot.com é a page inicial, a homepage do site. Daí em Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, as trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas, e vai indo assim por diante. Aí, quando Deus disse haja luz, nós temos um aspecto por exemplo, que a Matrix diz que a Matrix iniciou tudo. Todo o sistema é uma espécie de Gênesis. É como se fosse um módulo da luz inicial, que tudo é constituído de luz. E toda cera se move ao mundo surreal, onde a metafísica mental da gente ela concebe as coisas da matéria. Então eu me formei em processamento de dados, e na formação de processamento de dados entre estatística, contabilidade, hardware, software, sistema de redes, sistema compatíveis à rede, o servidor, o cliente, emissor, o servidor, receptor, o cliente, o sistema periférico corporativo de rede, com switch, hub, tem o sistema de gravação externo como HD externo, fita FAT foi usado bastante. E todo o cabeamento óptico, que é baseado em luz, que é uma imaginação que eu tenho junto ao filme da Matrix, que as coisas se fizeram por luz, e Jesus era o Criador, ele era a luz, era o chamado, o caminho. Assim que um arquiteto chama o Neo, uma ficção assim ilustra a parte mecânica assim, gravacional. Mas daí dentro da informática, a luz de Jesus é a luz lá em João, capítulo 1. E baseado em luz, ele conseguiu fosse por fibras ópticas, não por cabos paralelos ou coaxiais. E ele consiste um caminho para nós, uma programação assim, tipo de barramento de placa assim, por transistores. E diversas possibilidades, quando está fechado ele volta, vai para outro segmento de barramento, encontrando todo o mecanismo processador, que o mundo externo que a gente está, esse mundo que a gente se encontra, ele o mundo é real, e a Matrix, a programação é surreal. Aí,
quando a gente tem uma programação de dados, de algoritmos, são esboços, a gente tem esboço bíblico, são algoritmos. Precisa do código, eles entram no algoritmo de esboço. Se eu fizer isso, faço aquilo, se não, faço outro. Ele entra dentro do mecanismo de máquina de programação, ou seja, um programa, que nem o Delphi, o Programs. Uma espécie de unicórnio dentro da programação, que nem tinham unicórnios ou Pegasus, assim, dentro do panteão grego, da parte do oráculo, da toda a cultura grega, assim, de predestinação. A programação está envolvida na predestinação organizacional dentro de um programa que a empresa se leva dia a dia na gravação do sistema. Dentro do sistema de processador, o processador, por exemplo, metafísico que a gente tem, cada computador ajudaria a Matrix a se segurar no mundo externo, o real, onde ela vive num paralelo surreal com o Neil Anderson, que é um Neil chamado o novo endereçamento de uma possível salvação dentro da gravação e repetição que a humanidade vive, que não sai do pecado. Daí, dentro da informática, com toda a parafernália de periférico do sistema cabível de gravação, tinha o disquete era muito usado, agora se usa bastante o CD-VID, o DVD. Tinha disquetes diferentes, tinha o FAT, que era mais grande. A evolução informacional toda tem uma alegoria com a palavra do Senhor. Windows, as janelas, o Estevão que ele se deparou com a janela, mas as janelas do céu se abrem para quem é crente e assim por diante. E nessa viagem fantasmagórica, assim, surreal da informática, nós temos a palavra de Deus revelada para nós no equilíbrio dentro do Apocalipse, quando a herança do Lucifer, o Smith, ele vai encontrar um eixo final como se fosse um possível Messias dentro da informática gravada, o Neil Anderson. E acabaria com o Smith, o proliferador da mentira e do mal, que ele não aceita autoridade e se repete, fica numa camuflagem de repetição e clonagem. E o Neil Anderson, com uma possibilidade de um filme que já foi feito, chamado A Ressurreição. Nós temos 3 filmes, Matrix Beginning, The Beginning, o Fallen White Rabbit, tinha sido modificado numa época. O segundo é Reloaded, o recarregamento, e Revolutions, as revoluções. A Matrix, o Neo, ele, dentro da gravação, ele conseguiu sobressair, por exemplo, dentro do estado padrão feito, dentro da gravação, cada computador ajudou ele na metafísica do processador, onde a história ela é compartilhada, defragmentada, uma processagem de gravação, um chip, por exemplo, dentro da memória estática, que é o hardware, o HD, o VHS, e a memória temporária, que é a memória RAM. Também o HD faz uma memória temporária chamada cache, é uma reserva de arquivo, onde tem uma disposição para a memória temporária, depois ela apaga. A entrada do computador é login, tem o logoff para sair e assim por diante, colocar senha e mais características. Tem um livro sobre programação, introdução à programação de algoritmos. Professor Isaías. Imaginamos que muitos devem estar se perguntando por que um livro de algoritmos, numa época quando as ferramentas de programação visual estão tão por toda parte e aparentemente o programador pouco tem a fazer. Introdução, primeiro exemplo, definição de linguagem, conceito de algoritmo. Então a programação, ela, dentro do surreal, entre números, temos o código assembly. O assembly é uma reserva, um momento dentro da placa-mãe, onde tem as filhas que o chip assembly ele tem uma gravação de machine. O sistema de máquina, onde o sistema numérico interpreta o sistema de máquina, que é o sistema mecânico, ele interpreta a raiz elétrica. Daí o sistema machine, que é a máquina do hardware, ela passa a informação de volta de fusíveis de energia elétrica compatíveis dentro do sistema assembly, a BIOS talvez. Ela é responsável pela vida temporária da placa-mãe. E ela, junto com o assembly, ela assemelha, como se fosse o assembly
of God, uma assembleia de reformulação de códigos de sistema elétrico, onde tem a vida na BIOS, temporária da informação que está gravada para iniciar o computador e de como é o funcionamento. A Assembly faz a transformação e faz o entendimento da machine, que o sistema elétrico ele faz se entender. Então, o sistema numérico, e esse sistema numérico vai fazendo toda a característica de epílogo dentro do sistema operacional, vai abrindo janela. Antigamente tem o DOS, inicia-se o sistema DOS às vezes, mas aí o sistema gráfico ele vai se compartilhando, dizendo na grid cada um dos grãozinhos onde se coloca dentro da tela. O GPS gráfico. Eu vou ler aqui. O comando C, linhas de comando C, comando de escolha, exercício proposto. Repetição controlada pelo usuário. Comando repita, comando para faça, enquanto faça. Exercícios resolvidos, propostos. Declaração de tipo variáveis multidimensionais. Argumentos, passagem de argumentos. Então, o computador se tornou uma poderosa ferramenta presente nas mais variadas áreas da atividade humana, devido à fundamentalidade ao fato de o mesmo ser uma máquina programável. Basicamente, o computador consiste de uma máquina para execução de ordens. Como definição preliminar, pode-se dizer que programar um computador consiste em, para um determinado problema, elaborar um conjunto de instruções, de forma que, ao executar essas instruções, ele obterá a solução do problema. Definição de linguagem. Conforme pode ser observado em um item anterior, para escrever nossa primeira versão do programa, usamos a determinada linguagem. Uma linguagem pode ser definida como um conjunto de símbolos e regras utilizados em um processo de comunicação em termos de programação de computadores. Várias são as linguagens disponíveis, cada qual com suas características. Então, a linguagem de programação é uma linguagem a qual dominamos de pseudocódigo. Então, é o pseudocódigo, que é um programa para fazer programas, ele vai usar essa linguagem de programação. E ela é baseada em algoritmos. Podemos definir algoritmos como sendo uma sequência definida de lógica de instruções ao passo que especificamos uma determinada linguagem. Então, para terminar aqui, esse livro é bem simples. O objetivo desse livro é apresentar as características e os conceitos envolvidos na escrita de um programa de computador. Então, para se fazer um programa de computador, precisa de bastante discussão e conceito matemático e aritmético. O aritmético foi o pai da aritmética. Possivelmente foi antes de Sócrates. Sócrates foi um filósofo racional, de onde veio Platão e Aristóteles. São obras concernentes importantes dentro da literatura grega. E dentro do sistema de programação, a antiga Grécia usava a programação de dia dentro do oráculo, para saber a predestinação conforme vem a profecia. Jesus toma lugar na profecia e o Senhor toma lugar nos Zeus, dentro de uma sequência de programação e um estudo profundo dentro da historiografia do panteão grego. E o processamento quando se processa uma informação de programas, é uma premonição da profecia, um jogo aritmético, uma sequência C, isso, aquilo, onde a gente tem uma profusão junto com a matrix na área de informática. Muito obrigado.